A reflexão que eu farei a seguir é sobre as profundas mudanças de mentalidade, em especial o século XX e XXI. Cito dois livros do escritor inglês Theodore Dalrymple, Podres e Mimados e Qualquer Coisa Serve. Não é uma resenha do livro, mas utilizo algumas centelhas, algumas fagulhas do que Theodore Dalrymple propõe a discutir para fazer uma reflexão, logo após a vinheta. Olá pessoal, quando eu cheguei na universidade, eu tinha na época um pensamento não relativo sobre as coisas, sobre a natureza das coisas. Eu cresci vendo alguns debates políticos, debates religiosos, e sempre fui educado a aderir aos melhores argumentos e os argumentos mais lógicos. As questões, para mim, elas tinham padrões, padrão de beleza, a linguagem culta, modelos de pensamentos tradicionais. Quando eu entrei na universidade, eu me deparei com uma nova linguagem. Lembro muito bem de minha professora dizendo que não há beleza definida, não há um padrão de beleza, mas o que existe é um conjunto de marketing, de mídia, de elite que determina o que é bonito e o que é feio. E eu lembro, na época, eu não tinha a concepção de quão tóxico é esta narrativa. Eu fiquei assim, eu resisti a isso, na verdade. As colegas minhas de escola começaram a achar interessante e começaram a dar continuidade no debate e tal. E eu pensava, nos inícios dos anos 2000, a Joana Prado, né, a feiticeira ali do H, mulher bonita, a Luana Piovani estava em alta. E eu pensava nas minhas... Eu ficava pensando, será que elas são bonitas ou porque me ensinaram a achar que são bonitas? Ou seja, eu estava ali sendo introduzido a uma narrativa relativista. Na época, a gente não é preparado para isso. Eu cheguei na universidade achando que ia se estudar a ciência, é algo lógico. Mas diariamente, período a período, nós somos atacados por esta narrativa relativista. É sempre a quebra de valores tradicionais, de padrões sociais. O achar alguém bonito não parte de uma autonomia pessoal, mas parte de uma imposição da elite. A educação passa também a ser atacada, relativizada. E aí as cenas são as mais engraçadas. Quem já foi a uma igreja evangélica, as evangélicas são mais para isso, que o pastor faz o sermão, depois chama alguém para dar testemunho. Eu lembro muito disso. Aí uma pessoa, olha, eu era um bêbado, eu vivia na sarjeta, encontrei Jesus e fui salvo. Esse testemunho é para tentar convencer você que não é evangélico e crente a se converter. Além do mais, para a fé deles, é importante também para reforçar o quão Jesus é importante na vida de uma pessoa. Então, começaram a levar para a frente algumas pessoas, os alunos, colegas de turma, começaram a se manifestar que, olha, até hoje eu tenho dificuldade de falar em público, porque quando eu tinha 11 anos, eu fui apresentar em público e a professora ficou me corrigindo. As pessoas, eles remetem ao outro as suas angústias, as suas incapacidades. Na história,
Sempre foi assim. Sempre o grande herói, o grande homem, ou a grande mulher, sempre encontraram adversidade, sempre. Não há história de herói sem adversidade, de um grande homem. O grande Demóstenes, salvo engano aqui, na Grécia, que foi um grande orador, ele era gago e tinha cacoetes de balançar o ombro. Aí diz a lenda que ele colocava uma pedrinha na boca para pronunciar melhor as palavras. E a história de grandes retóricos que não sabiam falar direito, foram abandonados. Vamos citar dois casos. O caso de Luiz Gama, no século XIX. Ele foi vendido pelo próprio pai, abandonado pela mãe. Depois ele foi morar numa fazenda, de lá ele escapou para São Paulo e depois tornou um grande abolicionista. Temos a história de Machado de Assis. Machado de Assis não veio de uma classe alta. Então, são vários personagens que sofreram certas adversidades. Só que na época o modo era outro, o modo de comportamento, o modo de personalidade era outro. E não era interessante eu falar, olha, eu não consigo fazer isso porque eu sou pobre, porque meu pai me abandonou. Olha, eu não consigo chegar a tempo na escola porque eu moro longe. Então, essas a supervalorização das nossas angústias, que hoje é o discurso principal, antigamente não era assim. De repente, as pessoas passaram a achar interessante expor as suas angústias. Não era interessante eu expor minha angústia. A angústia é minha, eu tenho que resolver isso. Eu tenho que ter uma estrutura forte. O mundo, ele está aí. A sociedade, os padrões, as regras, a linguagem culta, a beleza, o modo de trabalho, tudo já estão aí antes que eu nasci. Se eu tenho dificuldade com algum raciocínio, eu tenho uma dificuldade com uma literatura, eu não tenho condições financeiras de comprar alguma coisa, não era interessante eu colocar isso em primeiro lugar. Eu lembro, quando eu tinha meus 15 anos, 16 anos, eu morava longe do centro da cidade. E quando o professor passava atividade, eu pegava 2 ônibus para ir para a biblioteca. No setor que eu morava não havia biblioteca pública. Eu ia para a biblioteca. E alguns colegas faziam a mesma coisa. Não lembro de nenhum momento eu justificar isso para o professor. Professor, eu não consigo fazer tal atividade porque eu moro longe da biblioteca. De repente, isso foi mudando, de tal forma que quem trabalha com público, escolas, universidades, cursinhos, qualquer repartição pública, você vai observar que quando uma pessoa vai justificar alguma coisa que não conseguiu realizar, ela sempre justifica baseado em suas angústias. Sempre coloca alguma justificativa na frente para fazer as pessoas terem uma certa piedade. Outra coisa é os discursos que eu encontrei na universidade, que são baseados, são eivados de um sentimentalismo. Eu lembro de eu ter conversado com uma colega, eu gosto muito de rock and roll, e nesta conversa, ela é do mundo do sertanejo, e a gente começa a debater, argumentar os riffs, os guitarristas, o estilo musical, a composição musical. A questão é de querer comprovar que teu estilo é maior. Lógico que que não é tão simples assim. Mas, além de ser um debate que
que baseado em coisas, em questões infundadas, tanto da minha parte quanto a dela, o que prevalece aqui é o sentimento. Chegou um momento que os argumentos eles começaram a faltar e a colega começou, não, mas eu estou no meu estilo, eu gosto do meu estilo, não sei o quê. Enfim, não é tão simples falar que um estilo musical é melhor do que o outro. Realmente né? Eu mesmo hoje valorizo muito o sertanejo porque tem todo um contexto instrumental, cultural. Mas o que eu estou dizendo aqui é o sentimentalismo. Parece que as pessoas são... O ataque ao argumento é traduzido de tal forma como se fosse um ataque pessoal. Né? Eu não gosto de rock and roll. Poxa, a pessoa está cometendo um ataque pessoal. Há um sentimentalismo que não deveria ter sido colocado no debate. Se você se propõe a discutir, utilize argumentos racionais. E nos argumentos racionais é sempre interessante você ter um coração humilde. Se o outro te convencer, você vai, fica triste ali, você fica às vezes com vergonha, mas o outro pode ter razão. A realidade dos fatos, dos argumentos, da lógica, elas são superiores ao que eu acho. Estes argumentos, esse debate sentimental, ele inundou também o campo político. Quem tem 40 anos para cima vai lembrar com mais propriedade, não que quem seja mais novo não consiga refletir sobre isso. Mas eu lembro que na década de 70, 90, hoje eu vejo que a década de 90 também já estava inundada dessa politização, mas nem se compara com hoje. Olha, minha tia votou em candidato X, meu pai votou em candidato Y, estão lá na família. Eu lembro das eleições de 89, o Maluf, o Collor, o Lula. Um da família, alguém da minha família votou em Lula, outro votou no Collor. E tal, não vi briga. Não via briga. Isso, para os militantes, é um sinal de que o povo era despolitizado. Mas tinha um lado bom nisso aí. Tinha um lado bom. Hoje, as pessoas, famílias estão se separando, filhos estão brigando com o pai e com a mãe porque o pai votou no Haddad e a mãe votou no Bolsonaro. O filho apoia o Haddad e o pai apoia o Bolsonaro. Então, é um debate politizado, pueril e sentimentalista, como se fosse uma torcida de futebol. A pessoa se envolve com a política como se fosse a própria vida. E isso é visível em alguns militantes do Bolsonaro, sim. Mas é uma característica, e até histórica, da militância revolucionária de esquerda, anarquistas, socialistas. Deixo aqui uma recomendação. O filme que eu estava lembrando aqui, eu esqueci o título do filme. Ele é protagonizado por Will Smith e dirigido por Gabriele Muttino. Esse diretor é muito bom. Ele dirigiu filmes como Pais e Filhos com Russell Crowe. E ele dirige esse filme onde mostra um negro, o Will Smith é negro, e ele tinha uma vida muito difícil. Ele briga com a esposa, na verdade, ela endividada, ela vendo a dívida da família, ela decide ir para uma outra cidade, ganhar, trabalhar, do que ficar com seu filho e com seu marido. O seu filho e seu marido, o marido em especial, para cuidar da criança, ele entra numa indústria, numa empresa de corretagem. E lá, ele é negro, ele é pobre, mas os seus professores não imaginavam que ele estava vivendo em um perrengue. Mas ele esconde em todo momento a condição precária, de penúria mesmo, que ele estava passando. A vida particular dele era uma miséria material. Mas ali, para concorrer a uma vaga nessa empresa, ele não coloca isso como desculpa. O filme é maravilhoso.
protagonizado por Will Smith e o diretor é Gabriele Muntino. Infelizmente agora me escapou o nome do filme. Vai aqui a indicação de alguns livros. Há um escritor inglês chamado Theodore Dalrymple. Ele escreveu A Nossa Cultura e o que Restou Dela. Aí o leitor, ele precisa ter uma sensibilidade. Na academia nós somos absorvidos ali pelo um método científico, tentar justificar todas as ações da vida. Só que na vida, pessoal, na vida prática, nem tudo é justificado pela racionalidade científica. É preciso uma empiria, né? Na faculdade há uma desvalorização do senso comum. E esse senso comum, ele é muito caro para a nossa felicidade, para nós vivermos bem, para nós nos protegermos de certas coisas. E um olhar tradicional para um olhar contemporâneo, quantas coisas boas foram sendo destruídas. É preciso ter uma empatia, uma empiria diante disso. O que é a nossa cultura e o que restou dela. Theodore Dalrymple também escreveu A Vida na Sarjeta, muito interessante. Eu vou indicar mais 2 livros de Theodore Dalrymple. Qualquer coisa serve. Numa sociedade onde os paradigmas foram destruídos, os arquétipos, os modelos sociais, as instituições sociais são cada vez mais colocadas como dentro de um pensamento relativista. Qualquer coisa serve para preencher este vazio. E por último, para ressaltar essa valorização das angústias, esse vitimismo diante das coisas, sempre atribuindo ao outro a responsabilidade pelos seus atos. Indico o livro Podres e Mimados, do mesmo autor, Theodore Dalrymple. Aqui é César Augusto, História para Dentro da Cabeça.